Para começar, então, eu queria dizer que a gente vai começar esse quadro aqui no canal, que se chama Diário de um Não Guru, muito no modelo de um podcast, porque eu acho que é o modelo ideal para mim. Uma vez que eu tenho essa dificuldade de lidar com a câmera, eu vou estar falando muitas vezes de improviso, vou estar lendo só os bullet points que estão aqui na tela do computador. E fica muito difícil nesse primeiro momento, que eu não tenho esse feeling, esse know-how de como improvisar e trazer todos os assuntos de forma dinâmica sem parecer um bobão. Vai ser então nesse modelo de podcast mais tranquilo, sem essa pressão, sem querer me cobrar e exigir demais, beleza? Então, eu vou começar explicando o porquê que eu estou iniciando esse modelo e esse quadro diário de um não guru. Primeiro ponto deles aqui que eu elenquei vários, então eu tenho 5 pontos aqui que eu trouxe e eu vou começar a explicar cada um deles tentando trazer uma dinâmica, um ritmo para o vídeo ficar mais natural possível, parecendo uma conversa, já que eu quero que isso aqui tenha cara de podcast, porque já é a 10ª vez que eu estou tentando gravar esse vídeo aqui em formato de vídeo normal, em colocar um gancho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não tá dando certo, definitivamente não tá dando certo. Então, eu vou trazendo um modelo de podcast que soa muito mais natural e muito mais a realidade dos fatos como eles verdadeiramente são. Então, por que eu decidi iniciar esse quadro aqui? O primeiro ponto que eu elenquei é o jeito mais verdadeiro de eu transmitir todos os meus aprendizados, todos os meus conhecimentos, todas as minhas falhas e os meus erros, é porque no fim do dia é o que eu estou vivendo e é como se eu estivesse escrevendo num diário e é como se você estivesse lendo o meu diário. Homem que tem diário. Desculpa, esse aqui foi bom. O que eu queria dizer é muito no sentido de que é importante que eu traga os meus erros para que você não precise errar. Muito tempo atrás eu escutei uma frase que pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros, mas pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. Então, eu trazendo os meus erros aqui, eu vou estar antecipando possíveis problemas que vocês vão estar vivendo no cotidiano de vocês, na rotina de criação de conteúdo, gravação de vídeo para YouTube, porque se a gente parar para pensar, a maioria das dúvidas dos iniciantes são basicamente as mesmas. A preocupação com que os parentes vão pensar sobre a gente ter iniciado a gravar vídeo, o que os nossos amigos estão pensando, síndrome do impostor, com qual câmera começar, qual o melhor microfone, qual a melhor iluminação, como criar roteiro. Então você percebe que eu tenho certeza que em algum momento você já se fez essas perguntas, teve essas dúvidas e até procurou conteúdo sobre algumas delas eventualmente, ou todas elas. Existem milhares de outras dúvidas que eu tenho certeza, é que não me vem à cabeça, que você já teve e eu também tive muito possivelmente. Então, eu acho que esse é o jeito mais verdadeiro de eu trazer os meus erros e os meus acertos, de como eu estou fazendo para criar os conteúdos da forma mais honesta possível, sem que eu me sinta um impostor no final do dia. Porque, não que eu seja uma pessoa moralista, mas eu não gosto de ter na minha consciência que eu estou passando alguém para trás, é, parecendo ser alguém que de fato eu não sou, que no caso é um especialista. Eu não sou um especialista, eu não entendo praticamente nada sobre marketing digital. Eu tenho uma visão ampla e geral sobre diversos assuntos, mas nada de forma especializada e tampouco tenho um resultado para dizer que, eu sou o cara. Eu não sou o cara de nada. Sou um cara carudo porque eu sou gordo. Só, mas não sei absolutamente nada. Então, trazer esse jeito aqui no formato de diário, mostrando os meus erros e os meus acertos, eu acho que é o jeito mais honesto com vocês e principalmente comigo mesmo, porque eu vou conseguir no final do dia deitar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque eu sei que eu não estou passando ninguém para trás. Eu acho que iniciar nesse ponto aqui para mim não tem preço. Eu acho que é inegociável. Esse ponto aqui é inegociável. Um outro ponto é porque eu vou acabar transmitindo as minhas verdades dos conflitos que eu tenho entre a vida profissional e a vida pessoal, uma vez que eu estou iniciando na vida de criador de conteúdo, eu tenho a expectativa alinhada de que demorará um bom tempo até eu conseguir fazer algum dinheiro disso e quiçá viver disso aqui, vai demorar, então eu tenho que conciliar a minha vida profissional, a minha vida pessoal e agora a minha vida de criador de conteúdo anônimo. Porque eu não quero que as minhas pessoas próximas de mim saibam que eu estou fazendo um canal, porque eu ainda tenho essa vergonha, esse receio, essa preocupação em relação ao que as pessoas estão pensando sobre a minha pessoa. Que é uma babaquice da minha parte, porque as pessoas vivem as vidas delas e elas estão cagando e andando pra gente no fim do dia, e é uma preocupação, é
um pré-julgamento que a gente faz da gente mesmo e não do que as pessoas de fato estão pensando sobre a gente. Enfim, eu comecei do conflito, fui lá pro julgamento. Acho que esse aqui é o modelo ideal que eu queria pensar, porque as ideias vão vindo em formato aleatório dentro da nossa cabeça, a gente vai trazendo. Voltando pro ponto da conciliação do profissional, pessoa, profissional e pessoa, é porque muitas vezes a gente vai ter que aprender a lidar com as frustrações da vida de criador de conteúdo. Porque eu penso que para tudo dar certo, a gente vai ter que ter um método, e muitas vezes o método a gente desenha ele ao longo da semana para que dê certo. Eu vou dar um exemplo aqui. Numa segunda-feira eu decido o tema do vídeo, começo a esboçar no roteiro. Na terça-feira eu termino o roteiro. Na quarta eu gravo. Na quinta eu faço os cortes das falas, das pausas, dos erros. E na sexta-feira eu termino de editar e penso na thumbnail, no título, no sábado, e no domingo eu posto, por exemplo. Só que muitas vezes a gente precisa conciliar sim a vida profissional, como eu disse, da pessoal. E aqui eu vou dar um exemplo pessoal da minha história. Semana passada ou retrasada, minha cadela ela teve que fazer uma cirurgia de castração. E nesse momento muda a minha rotina, porque agora ela tem que ficar dentro de casa, ela vai fazer muito mais sujeira, eu vou ter que ter menos tempo para fazer as coisas em relação ao canal, eu devo me dedicar ao canal. Então mudou toda uma agenda e eu não posso me sentir frustrado porque deu errado. Outro motivo no profissional, eu trabalho na logística, mas eventualmente eu tenho que fazer apresentações corporativas e eu não tenho tempo durante o meu trabalho de estudar sobre os temas da apresentação. Então eu tenho que estudar em casa. Agora imagine se somam os fatos de que eu tenho um problema pessoal dentro de casa, eu tenho um problema profissional e eu não vou conseguir gravar e entregar o vídeo dentro do cronograma que eu disse que seria todo domingo. Cara, no começo é mais difícil. A gente ainda tem um processo produtivo mais lento, porque por mais que a gente tenha ferramentas e uma metodologia, elas não estão afiadas, você não tem o flow do trabalho. Então, você alinhar essas expectativas é importante ao longo do processo para que tudo dê certo. Porque a forma como você vai lidar diante das frustrações vai. Como que eu poderia dizer isso? A forma como você vai lidar diante das frustrações vai dizer se você vai longe ou não vai. Porque se você desistir nas primeiras frustrações, cara, não vai dar certo. Porque as frustrações são inerentes ao processo de criação de conteúdo. Acho que aqui ficou no ponto que eu gostaria de trazer a mensagem, que é exatamente essa. Voltando aqui, então, se está fazendo sentido para você, eu gostaria que você comentasse aqui quais são as dúvidas que você está tendo nesse momento, que está te travando, sobre o que você gostaria que eu falasse, porque algumas das suas dúvidas possivelmente eu já passei, porque eu já estou iniciando o processo. Uh, então, alguma dessas questões eu já solucionei. Não definitivamente, porque eventualmente elas vão voltar a me atormentar, eu tenho certeza disso, mas provavelmente eu já passei por elas. Então, se você tem alguma dúvida, se você precisa de ajuda com alguma coisa, deixa aqui no comentário que possivelmente isso aí vai se tornar o tema do próximo vídeo ou do próximo diário de um não guru. E aí, voltando a falar sobre os pontos que eu elenquei, dos meus bullet points, seria o outro motivo, o flow. Veja que existe um modelo ideal de roteiro hoje, que seria a meta do roteiro ideal, que o YouTube aceita como bom, e que aí sim os gurus, os professores de YouTube Growth, eles ensinam que seria você criar um roteiro, palavra por palavra, muitas vezes. Agora, quem tem a habilidade de improvisar e falar lendo só os bullet points, ainda assim, eles seguem esse roteiro ideal, que seria você fazer o gancho, que seria os 30 segundos iniciais, para que o espectador ele fique preso nos seus vídeos nos primeiros 30 segundos. E aí você vai fazendo quebras de padrões, trazendo contexto, você cria novos ganchos, sempre dando um jeito de manter o espectador preso por mais tempo possível dentro do seu vídeo e dentro da plataforma, porque esse é o objetivo no fim do dia do YouTube. E se é o objetivo do YouTube, acaba também no fim do dia também sendo o objetivo do criador. Porque se você quer que seus vídeos alcancem mais pessoas, você vai ter que jogar o jogo, seguir as regras do jogo. E aí eu dei essa divagada monstruosa, voltando lá pro sentido pro tema que eu elenquei, que seria o flow.
tudo que eu tô relatando aqui são coisas, experiências que eu tô vivendo. Então fica muito mais fácil eu falar sobre os assuntos porque estão frescos na minha mente. É a minha história e eu tenho eles criados em linha de tempo dentro da minha cabeça. Fica muito mais fácil de eu relatar todas essas histórias. Então me facilita muito, uma vez que por eu estar iniciando, eu tenho muita dificuldade de criar roteiros. Por mais que eu saiba e tenha a ajuda, muitas vezes, da IA de como criar o roteiro, eu ainda tenho dificuldade de trazer a minha voz para aquele roteiro. E eu acho que esse modelo no qual eu estou gravando nesse exato momento, é a minha voz. Eu me expresso assim, eu falo assim com as outras pessoas. Se você vier conversar comigo, provavelmente eu vou falar desse mesmo jeito que eu estou falando agora. Então, existe essa facilidade monstruosa. Ó, agora eu já tô mais calmo. Lá no começo eu tava com a respiração mais ofegante. Era o quarto vídeo que eu já tô gravando, então no começo eu tava muito nervoso, agora eu já tô mais calmo. Então, elencando esse ponto do flow é por esse motivo. O outro motivo seria a conexão. Veja que as pessoas, elas se conectam com pessoas. E se tenho um roteiro, por mais que ele seja muito bom, eu não consigo decorar, eu não consigo decorar o roteiro como um todo. Imagina a dificuldade de todo vídeo que for gravar, eu vou ter que decorar 3 páginas de roteiro. É muito difícil. E eu acabo gerando eu uso um aplicativo do CapCut, e o CapCut dentro dele tem uma funcionalidade de teleprompter. E utilizando o teleprompter, eu coloco o meu roteiro ali em etapas e vou lendo o meu roteiro. Só que fica robotizado e eu sei que eu perco a conexão muitas vezes com as pessoas conforme eu vou lendo e elas vão percebendo que eu tô lendo. Isso aqui, tá? É bastidor sério. Depois, se vocês quiserem, eu mostro como que se utiliza, onde que tá a aba do teleprompter. Porque eu sei que o começo é ruim. O último vídeo que eu gravei, eu falei que os primeiros vídeos seriam ruins. E a minha expectativa tá alinhada com isso e tá tudo bem. Eu sei que vai ser ruim. Então, em relação a isso, eu tô tranquilo. Agora, isso que eu tô fazendo aqui, aí sim gera uma conexão, porque eu tô sendo eu mesmo. Se você não gostar de mim, é porque você não gostou da minha personalidade, não gostou da minha pessoa, e tipo, tá tudo bem. Eu não vou conseguir agradar todo mundo. E eu tô tranquilo com isso. E é outro motivo aqui, sim, é um motivo que pra mim, olha, eu vou falar pra vocês, tá? É um motivo excelente esse modelo aqui que eu tô fazendo, tipo de podcast e do Diário de Não Guru. Muito no sentido de facilidade de edição. Porque a partir do momento que você começa a criar conteúdo, como eu falei lá no início, você se depara com questões que você nem imaginava no momento em que você estava só idealizando, e edição definitivamente é uma delas. Porque para você ser um criador de conteúdo no início, dependendo das vivências que você teve ao longo da sua vida. Ah, não acredito que eu não estava gravando. Peraí. Ah, ufa. E dependendo das vivências que você teve ao longo da sua vida, você não tem as hard skills necessárias para você desenvolver a tarefa de criador de conteúdo. Porque você vai ser o roteirista, você vai ser o designer, você vai ser o estrategista, você vai ser o editor, você vai ser tudo sobre tudo em relação a tudo do seu canal. Entendeu? E a parte de edição de vídeo, para mim, é uma das partes mais difíceis, não porque é difícil fazer, mas ele é muito moroso. Eu não tenho os macetes, eu não tenho os atalhos. Você idealizar a história no papel e depois concretizar ela na edição de vídeo é muito difícil. Então, esse modelo aqui facilita muito, muito nesse sentido. E voltando lá no na história da conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, veja que as frustrações elas vão surgir muito e muito também por conta da edição. Porque você se coloca como objetivo em entregar um conteúdo num domingo, às vezes você passa 3 dias editando e você já atrasou 3 dias no processo produtivo, e na responsabilidade que você assumiu previamente de postar o vídeo no domingo. Então essa é uma frustração muito grande. E isso aqui vai me facilitar, porque aqui eu vou fazer pequenos cortes, acredito eu. E espero que não tenha muitos cortes. Vou fazer sim. Mas outro ponto que seria a longevidade. Se eu facilito o meu processo de edição e eu consigo diminuir as minhas frustrações ao longo do processo, eu vou trazer longevidade para o canal.
Porque acho que é uma das dúvidas que muitas pessoas têm, meu Deus, vai chegar uma hora que vai acabar o assunto. Bom, sim, o assunto pode acabar, mas nesse modelo aqui de diário eu vou estar explicando as minhas vivências micros e muitas vezes também respondendo as dúvidas que vocês têm, entendeu? Então vai facilitar muito essa questão da longevidade do canal. Enfim, eu acho que esse aqui é o modelo ideal nesse momento. Eu vou trazer sim conteúdos de roteiro padronizado no modelo meta do YouTube, mas esse aqui vai ser um dos modelos que eu acho que eu vou ter mais tesão em estar fazendo e pela facilidade, por todos esses motivos que eu elenquei anteriormente, para não me tornar redundante. E aí agora na sua cabeça você deve estar pensando, calma, Xing, beleza, eu entendi o seu motivo, entendi as questões que você está me trazendo, algumas delas eu nem tinha, agora você me trouxe, eu vou ficar pensando sobre elas, mas eu nem comecei, eu nem sei por que eu comecei, eu nem sei por que eu não comecei, eu nem tenho os motivos. Então eu queria te dizer que você deveria começar pelo porquê. Eu acho que o porquê é muito importante para você começar um canal no YouTube. E nesse vídeo aqui, eu vou trazer para você o porquê que será o tema do próximo Diário de um Não Guru. Beleza? Um abraço e um beijo para todos vocês.